Então, primeiro, boa tarde a todos e todos. Dizer de que, finalizamos aqui mais um dia de votação, mas anunciar a todos que na próxima semana nós vamos começar... Hã? Só fecha um pouquinho, por favor. Desculpa. Anunciar que na próxima semana, na próxima segunda, nós vamos dar início à tramitação de parte dos projetos que envolvem a questão da dívida do Estado, né, o Propag. Nós temos aí, de uma certa forma, 14 projetos que envolvem, né, a discussão sobre a dívida do Estado, e desses 14, 7 vão dar início à sua tramitação na próxima segunda-feira. Quais são esses 7? Primeiro, a autorização, obviamente, porque tudo inicia com a autorização, né, não só da saída do regime de recuperação fiscal, que nós já sabemos que é uma tragédia para o Estado, todos nós acompanhamos, mas também autorizando o Estado a iniciar a tratativa com o governo federal sobre a questão da adesão do Propag. Os dois outros são os de créditos tributários e não tributários, que o governo tem que iniciar a discussão com o governo federal, além do compensação previdenciária também. Por que esses dois? No que pesa a lei federal não trazer prazo para a Assembleia, sugere-se de que até o final de junho agora o Estado já comece a encaminhar esses créditos tributários e previdenciários para o governo federal, e é prudente, depois de uma análise muito técnica da Casa, nós entendemos como prudência da Casa a gente também autorizar aqui na Assembleia, mesmo antes desse prazo finalizar esses dois projetos. Além desses, os 3 que envolvem a Codemig. Por que Codemig? É claro aqui, a todos que nos acompanham, inclusive dentro dos parlamentares aqui, existe um mínimo consenso para que a gente discuta ou inicie a discussão da federalização da Codemig. E é importante lembrar de que, independente da votação do projeto da Codemig aqui na Assembleia, a lei federal traz que os governos estadual e federal já podem, desde já, inclusive, iniciar a discussão, a avaliação, né, dos ativos, nesse caso a Codemig. Então nós vamos dar início à tramitação desses 3 projetos que envolvem a Codemig, a Codenge, Codemig e a questão do direito da lavra, né, do dinióbio, nós temos que também retirar essa discussão da Constituição do Estado, porque hoje a Constituição diz que, se porventura a Codemig deixa de existir, o Estado tem que passar o direito de lavra, que talvez, de uma certa forma, é o que mais vale, para outra empresa do Estado. Então, nesse caso, nós temos que fazer uma autorização também para a federalização. Então, nós vamos dar início à discussão da Codemig, que, como eu repito, tem um mínimo consenso e, na opinião de todos, inclusive em cima de avaliações que já foram feitas, talvez seja o ativo mais valioso que nós temos, para que a gente consiga, de uma certa forma, atingir. E, na minha opinião, eu acho que a Codemig vai dar o tom do restante das outras discussões, né? Ou seja, a depender da avaliação da Codemig, nós podemos ou necessitaremos avançar com um ou outro projeto, discutir CEMIG, discutir Copasa ou não. Então é fundamental, e que eu aproveito para fazer também um apelo aos governos, tanto do Estado como do governo federal, que já inicie, independente do início da tramitação, e vai iniciar na segunda-feira, mas independente da votação aqui da Assembleia, e nós vamos fazer isso com muita celeridade, a tratativa para que a gente consiga saber qual o valor real da Codemig, para que a gente consiga dar sequência na discussão dos outros projetos. E o último projeto desses 7 primeiros que nós vamos iniciar a tramitação é o de imóveis, que nós vamos iniciar, mas aqui também já fica um alerta e uma solicitação ao governo do Estado. Nós vamos dar início, mas nós não conseguimos finalizar a votação desse projeto se o governo não encaminhar para a gente, primeiro, a lista de quais são esses imóveis que eles querem transferir para a União e o valor desses imóveis. Então, eu acho que essa é uma discussão importante que, claro, pode ser encaminhada ao longo da tramitação. Então, nós vamos aguardar, por parte do governo do Estado, essas informações para nós darmos sequência a essa discussão dos imóveis. Então, são esses 7 primeiros projetos que serão iniciados a partir da próxima segunda na Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente possa, se Deus quiser, dar início a essa discussão tão importante para o Estado. Repito aqui, falei em diversas vezes, talvez a mais importante do Estado dos últimos 20 anos, é a gente conseguir ficar livre dos juros que Minas pagou nos últimos 20 anos para o governo federal. Presidente, em relação às discussões sobre retirar a exigência de referendo popular para a venda de estatais e do Fórum Qualificado, essa é uma discussão, como eu disse, CEMIG, Copasa e a questão do referendo, elas vão ficar para um segundo momento nesse início do trabalho. Primeiro, porque nós precisamos entender um pouco mais qual é o valor da Codemig e se nós vamos precisar avançar em outras pautas ou não. E segundo, que nós temos que ainda construir um mínimo consenso dentro da casa também nessa discussão. Esse é um tema, obviamente, né? Nós estamos falando de 2 empresas importantíssimas que prestam serviços à população. Eu entendo que nós não podemos discutir essas empresas em conjunto, nós temos que discutir isso em separado, mas essa é uma discussão que, se acontecer, é num segundo momento, depois de um mínimo acordo, construção coletiva aqui dentro da casa, para que a gente tenha ambiente não de aprovar ou não, de iniciar a tramitação.
Aqui na casa, o final da votação, quando acontece no plenário, até para iniciar a tramitação, nós temos que ter um mínimo consenso no Colégio de Líderes, com os deputados, para que a gente comece a iniciar essa discussão. Então, esses primeiros 7, existe um mínimo consenso, obviamente não há concordância, não estou dizendo que é uma concordância da casa e do plenário em todo esse projeto, mas existe esse mínimo consenso para iniciar essa tramitação. O importante é avisar a todos que nós teremos total responsabilidade, transparência, né, trabalhar muito em cima da técnica, das informações, da equipe técnica da Assembleia também, mas sempre com a agilidade que esse tema nos impõe. A Assembleia não vai perder nenhum dos prazos que estão impostos aí pela lei federal, né, que foi publicada há dias atrás. Então, essa é uma responsabilidade. Esse Propag foi construído, como todos sabem, a 4 mãos, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional e governo federal. Então, não vejo que existe discussão sobre aderir ou não ao Propag. Está claro que o Propag é muito melhor, obviamente, do que o regime. Agora, é claro que nós temos que discutir qual o formato de adesão do Propag, até porque existe aquela questão da amortização do início da parcela, e aqui eu quero já deixar claro, obviamente, o que a Assembleia puder fazer, e no meu caso, para trabalhar para que a gente consiga amortizar o máximo possível, obviamente é melhor para o Estado, então esse é o trabalho que a Assembleia vai fazer, mas não depende, obviamente, só da Assembleia. Nós temos que aguardar as avaliações, nós temos que aguardar as discussões na Assembleia, até porque o plenário ele é soberano em qualquer discussão aqui dentro da Casa. Presidente, o senhor falou em 7 projetos e o restante. Qual é a previsão que você tem para esses outros projetos? Eles dependem do quê? Toda semana nós temos 2 ou 3 reuniões de líderes com os parlamentares, então nós temos que aguardar um pouco esse consenso dentro da Casa, dos líderes, para dar sequência nesses outros projetos. Agora, eu não tenho dúvidas que a Codemig talvez seja o norte de todo o restante da discussão. A depender do valor da Codemig, nós vamos ter mais celeridade, menos celeridade, mais agilidade ou não com os outros projetos, né, que faltam. Os outros projetos que, de uma certa forma, estão ficando para um segundo momento, quer dizer que nós não vamos votar? Não. Quer dizer que são mais polêmicos, mais complexos, nós temos que construir esse ambiente mínimo na Casa para dar sequência na discussão. O senhor acha que, falando sobre CEMIG e Copasa, tem ainda os projetos da privatização, né, dessas companhias, estão prontos para ir para o plenário. Como é que fica isso agora? Não estão prontos para ir para o plenário, não. Na verdade, eles não foram nem recebidos pelo plenário ainda. Isso. Receber no plenário. Isso, não. Nós estamos aqui aguardando. Primeiro, esses 7 são os que têm consenso inicial para fazer a discussão. O que eu quero dizer? Dependendo da valuation, do valor da Codemig, é necessário discutir Copasa, CEMIG, outros imóveis? Eu não sei. Então, eu acho que o mais importante nesse momento é a urgência do governo do Estado com o governo federal em iniciar essa tratativa para que a gente consiga já saber mais ou menos o valor real da Codemig para que a gente possa construir o restante do jogo. Quer dizer que só vai tramitar depois que acontecer isso? Não. Quer dizer que essa é uma pauta muito importante para a gente saber quais projetos nós deveremos finalizar ou não, e é claro, com muita transparência, repito, com muita discussão, né? Ou seja, eu aqui represento 76 outros deputados e deputadas, então eu sempre falo que todos os projetos chegam aqui, eles saem muito melhores. Então a discussão dos deputados, da população através de audiências públicas, nós temos diversas audiências públicas já marcadas e agendadas em várias comissões, será fundamental para que a gente consiga também dar continuidade nessa construção. Agora, eu não tenho dúvida, é o principal projeto, ou seja, é o principal tema que Minas tem de ter a responsabilidade e a coragem de tratar nesse momento. Ok? Tem que chegar a 34 bilhões, né? O senhor acha que a Codemig pode chegar a isso, os imóveis também, mais a questão dos créditos tributários? É isso que nós vamos descobrir. Primeiro, por isso que eu estou insistindo nessa questão da avaliação da Codemig. Eu não sei te responder. Nós temos avaliações de 30, 40, de 20. Nós temos que aguardar, então, a avaliação do BNDES, que é a lei federal, diz nesse sentido. Agora, essa questão dos 20% é a meta que a Assembleia vai correr atrás, nós vamos perseguir, porque eu acho que quanto mais nós pudermos abater, obviamente, sem prejudicar a população, os serviços públicos, né, e valores para a população, que é o mais importante de toda essa discussão, a gente entender que, especialmente CEMIG e Copasa, que são empresas do Estado de Minas Gerais, consequentemente do povo, prestam serviço para as pessoas, umas melhores, outras piores, e a gente sabe, cada um aqui tem as suas críticas a fazer sobre as duas, mas essa é uma discussão que nós temos que, com muita cautela, ouvir todos também, porque nós estamos falando de empresas da população. Agora, nós vamos perseguir os 20%, mas na minha avaliação, independente do percentual, e repito, nós vamos perseguir os 20%. O Propag é infinitamente melhor do que o regime, até porque, independente do percentual que você der de entrada, Minas está ficando livre dos juros. Eu estive agora essa semana em Goiás já aderiu, já aprovou o projeto de autorização à adesão do Propag, eles estavam no regime de recuperação fiscal. Rio de Janeiro agora, a Assembleia também está fazendo lá, até onde eu acompanho, uma pressão ao governo do Estado do Rio também para fazer a aprovação do Propag. Então, eu acho que isso está claro para todos, não só para Minas Gerais, e foi construído a partir de Minas Gerais esse projeto, mas está
é claro, para todos, de que o Propag, obviamente, é muito melhor para os serviços públicos, mas especialmente para a população do Estado de Minas Gerais. Tá bom, Gente, obrigado, tá?